Olá, eu sou Adilson Azevedo e este é o seu Minuto de Reflexão. Nós estamos agora produzindo o segundo bloco de uma sessão de estudos sobre rejeição. Portanto, se você perdeu o primeiro bloco, eu aconselho você a entrar no meu canal ou mesmo no Facebook, acessar o primeiro bloco. Só assim você vai conseguir compreender o assunto que nós estamos tratando, que, acredite, ele é muito complexo. Ainda continuando sobre o assunto de rejeição, nós aprendemos que a rejeição ela produz um efeito no nosso subconsciente. Ela descompensa o nosso subconsciente e nós procuramos compensar esta perda buscando em outra pessoa aquilo que nós julgamos ter perdido. Um exemplo clássico de um muito famoso, eu não pretendo citar o nome, de um homem que ele era casado com uma outra senhora muito famosa também na Europa, mas ele não conseguia esquecer um romance com uma senhora mais velha, inclusive que não era tão bela quanto a sua esposa. E um psicólogo ficou assim fascinado com aquele caso. Como que um homem de tanta fama, de tanto garbo, casado com uma mulher tão linda, tão famosa, não consegue se interessar por essa mulher e tem uma fixação por uma outra que é mais velha e que não era assim tão bonita? E ele observou que os traços desta mulher, que era a sua paixão, mais ou menos do nariz para baixo, ela possuía as mesmas feições que uma babá que ele teve na infância. Ora, essa pessoa, por ser muito rica, ela não foi criada pela sua mãe. E é lógico que uma criança que sente a ausência da mãe tende a se apegar a outra pessoa como mãe. E esse homem se apegou à sua babá, e quando ele estava num certo equilíbrio emocional, essa sua babá foi despedida. Por motivos que eu desconheço, ela foi despedida e substituída por uma outra babá. Tudo bem para a família, mas para aquela criança não estava. Ele sentiu a perda da babá como uma perda da sua verdadeira mãe, não a mãe biológica, mas a babá que ocupava o papel de sua mãe. Isso produziu nele um sintoma de rejeição que nós chamamos de abandono. E o subconsciente, conforme eu acabei de dizer, ele procura compensar perdas. Mais tarde ele se apaixona por esta mulher que seria um romance paralelo ao seu casamento, que curiosamente possuía do nariz para baixo as mesmas feições que a sua babá. Observe, você vai se assustar. A mulher que você ama, que você se casou, ela tem algum traço ou físico, ou psicológico, ou na sua maneira de falar, de tal maneira que você possa entender, que é associado a uma pessoa que você ama ou amou na sua infância. Por exemplo, a sua esposa pode ter traços da sua mãe e você não percebeu, mas o seu subconsciente percebeu. Ou o seu marido pode ter traços do seu pai e você não percebeu, mas o seu subconsciente percebeu. É curioso, mas a paixão, o amor, vamos dizer assim, que a paixão é um outro sentimento, né? O amor trabalha dessa maneira e são processos mentais do nosso subconsciente. Talvez a sua esposa não se pareça nem um pouco com a sua mãe, mas se você examinar com cuidado, você pode perceber que a sua esposa se parece com certeza com alguém que na sua infância ou na sua juventude você amou ou admirou muito. É assim que o processo mental acontece dentro de nós. Um exemplo muito curioso que nós podemos encontrar na Bíblia é que a pessoa que sofre de rejeição, ela procura sempre, como nós já afirmamos aqui, subtrair de uma outra pessoa aquilo que ela julga ter perdido. Todos conhecem a história de José do Egito, um jovem que foi à casa de um egípcio chamado Potifar, e ali trabalhando como escravo, tudo ia muito bem, até que um dia a mulher do Potifar,
chamou ele para o adultério. Ela disse: deita-te comigo. E você fica horrorizado, como uma mulher que tinha tudo quis adulterar com um rapaz que era escravo. De alguma forma aquela mulher sofria de rejeição e ela queria subtrair de José aquilo que ela julgava lhe faltar. Talvez a competência de José, talvez a inteligência de José a atraiu e ela tinha algum complexo, algum sintoma de rejeição relacionado à competência ou inteligência, e ela procura levar José à situação de adultério para que ela pudesse subtrair algo que lhe faltava. Acredite, isso acontece o tempo todo. Nós tentamos subtrair das pessoas aquilo que nós julgamos que nos falta. Uma jovem que possui muitos namorados ou que, ao namorar, tenta afastar o jovem da sua família, com certeza sofre de rejeição. Ela talvez não teve um seio familiar que lhe desse o amor e o carinho que ela tanto desejava, e quando ela estabelece uma relação de namoro, ela procura sempre passear e excluir a família do seu namorado do seu relacionamento. Por quê? Porque ela deseja subtrair do seu namorado aquilo que de alguma forma o seu consciente julga ter perdido. O rejeitado, ele procura sempre o mesmo modus operandi: atrair, agradar, conquistar e depois romper. Talvez você tenha um namorado que sujeitou vocês a situações muito desagradáveis. E se você raciocinar um pouco, você percebe que houve um momento que ele tentou te atrair, depois ele tentou te agradar, depois ele tentou subtrair de você de alguma forma a sua paz. E quando ele julgou ter subtraído de você a sua paz, aquele amor que ele sentiu por você desapareceu. E ele procura agora romper o relacionamento. Pais abandonam os filhos por causa desse processo de rejeição. Mães abandonam os filhos por causa desse processo de rejeição. Pais extremamente violentos, quando espancam os filhos, procuram subtrair dos filhos a sensação de segurança que o filho tem. Isso porque na sua infância ele não possuía o sentimento de segurança. E agora ele procura dentro do seu inconsciente. Note bem que é sempre o modus operandi do inconsciente o subconsciente invadindo o consciente. Então o pai procura roubar do filho aquela sensação de segurança que ele julga não ter. Logo, ele tenta também subtrair isso do seu filho. A rejeição é também abandono. Vamos falar um pouco sobre abandono moral. Muitas vezes, quando um pai cria o seu filho, ou a mãe cria o seu filho sem correção, sem aquela atenção devida, o filho se torna rebelde pela sensação de abandono moral. Acredite, quando você corrige o seu filho, ele lê a correção como amor. Mesmo quando você fica bravo com ele ou quando você o coloca de castigo, ele não gosta, mas o subconsciente do seu filho lê essa sua atitude de pai como amor. E as crianças que muitas vezes não são corrigidas pelo seu pai ou que possuem pais indiferentes sofrem de abandono moral. Abandono moral é o tipo de rejeição mais perversa que existe. Pais que abandonam os filhos até mesmo fisicamente, ou pais que são extremamente ausentes na educação dos seus filhos, muitas vezes criam filhos que da puberdade em diante se tornam filhos depressivos. Essa depressão, ela tem origem no abandono moral. Muitas depressões, pessoas adultas que sofrem de depressão, têm muitas vezes a sua origem no abandono moral. E para que, concluindo ainda esse estudo, é importante nós também entendermos que o abandono moral produz um efeito terrível, que seria o suicídio. Toda pessoa que se sente
abandonada, que se sente rejeitada, do tipo rejeição de abandono, tem pensamentos autodestrutivos e suicidas. Então, concluindo, pessoas que sofrem de abandono moral têm tendências suicidas. As crianças, por exemplo, que são adotadas pelo crime nas favelas, elas são extremamente violentas. Elas tendem a subtrair a vida das pessoas e muitas vezes subtraem as suas próprias vidas. São tendências de autodestruição. Uma coisa que o Brasil tem sofrido muito são esses movimentos libertários que agora varrem as escolas, onde estão retirando das escolas a disciplina. Também tende a gerar uma sociedade com tendências de autodestruição. Isso é, como eu acabei de dizer, muito comum. O ser humano, ele não nasce completo. A prova disso é que você nasceu sem os seus dentes e eles nasceram ainda na sua infância, no primeiro ano de vida, correto? Mas nós não nascemos incompletos apenas fisicamente. Nós nascemos incompletos também no nosso intelecto, na nossa formação moral, na nossa formação da personalidade. A nossa personalidade, ela vai se formando ao longo da vida e é um conjunto de experiências que vivemos, principalmente das emoções. Emoções e memórias. Memórias são fortemente ligadas à emoção e contribuem na formação do nosso caráter. Nesse contexto, o abandono moral, ele é algo assim cruel que acontece com o ser humano durante a sua formação. Nas escolas, essa cultura libertária que está sendo imposta produzem nas crianças um abandono moral. E esse abandono moral, ele tende a fazer com que essas crianças depois tentem subtrair das outras crianças o abandono moral que elas tiveram. Num resumo geral, é isso. Eu espero você no nosso próximo vídeo, o terceiro do bloco. Até lá, fique bem e fique com Deus.